Hoje eu vim buscar e adorar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Querido, eu quero ser breve com você. A mensagem que eu trouxe aqui, pode se assentar, é bem breve. Eu quero falar sobre algo que nós já estamos esperando há alguns dias, que é sobre a chuva. E não tem um capítulo que se encaixa tão bem como essa passagem de 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. A palavra do Senhor diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, e Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro, ou seja, pega o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentre um pouco o céu se enegrecer, ou seja, ficaram escuro com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Querido, eu queria falar aqui rapidinho sobre algumas lições, que nós aprendemos aqui nesse texto. A primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto é que a mão de Deus não é a mão do homem. Então repita comigo: a mão de Deus não é a mão do homem. Inicialmente a nuvem era semelhante à mão de um homem, porém era a mão de Deus agindo. Isto nos ensina sobre o cuidado para não confundir a mão dos homens com a mão de Deus. O cantor, o pregador, o pastor e homem algum, por mais usado que seja, não passam de servos na mão de Deus. De acordo com o Atos dos Apóstolos 12, versículo 22 e 23, no mesmo instante que o povo ovacionava Herodes, Agripa como Deus, o anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, e ele foi comovido por vermes e morreu. E assim como Herodes, Agripa gostou daquela adoração, ao ponto de não repreender o povo. Muitos ministros do altar gostam de ser aplaudidos, porém em Isaías 40:11 diz que o nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. Então a primeira lição é: a mão de Deus, repita comigo, a mão de Deus não é a mão do homem. Segunda lição aqui, querido, é que primeiro ouça e depois veja. Aqui no texto, no versículo 41, diz assim: que Elias disse para Acabe comer e beber, porque ele já ouvia o som de uma forte tempestade chegando. Perceberam a incrível fé de Elias para ouvir o barulho de temporal, mesmo não havendo uma nuvem no céu. O milagre começou quando Elias ouviu. Da mesma forma, assim como Elias, nossa prioridade sempre deve estar em ouvir a palavra de Deus. Elias não fez questão de comparar a pequena nuvem, e sim de ouvir a voz de Deus. Então entenda, querido, que você sempre tem que estar sensível em ouvir a voz do Senhor. Porque muitas vezes nós fazemos as coisas pelo que vemos e não pelo que ouvimos. Então entenda, segunda lição: primeiro ouça e depois veja.
isso nos ensina que a fé, ela começa pelo ouvir a palavra de Deus. Só assim os nossos olhos contemplarão os propósitos do Senhor em nossa vida. Muitos desejam ver milagres, mas não querem ouvir a voz de Deus. Então, querido, essa é a segunda lição. Primeiro ouça e depois veja. Primeira lição é: a mão de Deus não é a mão do... E a segunda é: primeiro ouça e depois veja. A terceira: ponha a cabeça entre os joelhos. Ou seja, seja um homem ou uma mulher de oração. O ato de Elias colocar sua cabeça entre os joelhos é símbolo de todo cristão, que mesmo você enfrentando tempestades, você prefere muitas vezes levar os seus pensamentos ao seu coração, em vez de você dobrar o seu joelho e orar ao Senhor. Querido, você não vence as suas batalhas muitas vezes com as suas convicções, com a sua axiologia. Você vence as batalhas com oração e com o joelho no chão. Então ponha a cabeça entre os joelhos. Essa é a terceira lição. A quarta lição é pequeno, mas existe um potencial do céu em você. Então olha para quem está do teu lado e diga assim: é pequeno, mas existe um potencial do céu em você. Vale destacar que Deus começou um grande milagre através de algo pequeno. De acordo com o texto, a nuvem era pequena, mas trouxe chuva, pois havia um potencial de Deus dentro dela para chegar aonde era necessário. A pequena nuvem é símbolo do cristão. Nós somos pequenos, limitados e falhos, porém nós temos o potencial de Deus em nós para levar chuva à terra seca, pois através do Espírito Santo habitando em nós, nós conseguimos muitas coisas, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então entenda que você é pequeno, mas existe um potencial do céu em você. Quinta lição: tem situações, meu irmão, eu vou falar aqui sobre igreja. Tem situações na igreja que exigem mais de você. Ou seja, você não pode simplesmente ficar só no teu mundo quadradinho, não. Você tem que avançar. Inicialmente, quando Elias orou para não chover, ele fez apenas uma curta oração. Da mesma forma, no Carmelo, Elias não precisou fazer uma oração longa, mas dessa vez Elias precisou fazer uma oração perseverante. Segundo o versículo 43, o moço do profeta Elias precisou de 7 idas ao local que apontavam para a nuvem. Da mesma forma, há situações que exigem de nós uma maior e mais profunda da nossa parte. Que você, assim como Elias, esteja disposto a orar com intensidade. Então, olha de novo para ele e fala assim: tem situações que exigem dentro da igreja mais de você. Sexta lição: não suba sozinho, leva alguém contigo. Querido, entenda que evangelho, que igreja é relacionamento. Você precisa se relacionar. E tem 2 pontos aqui na igreja que é maravilhoso. Primeiro é a própria igreja, e segundo é a célula. Célula é um lugar de evangelismo, em que você pode convidar um amigo, um irmão, uma pessoa que está desviada dos caminhos. E também a célula é um lugar de relacionamento. Então entende, querido, que é importante você estar numa célula. É importante você se relacionar. É importante você estar ligado dentro de uma célula. Por quê? Porque cristão não caminha sozinho. Quantas pessoas eu já conheci, e talvez você já conheceu, que falava assim: olha, eu só quero ir para a igreja, ir lá no meu cantinho, adorar e ir embora. E hoje não estão mais aqui, porque elas se isolaram. Entenda que igreja, querido, é relacionamento. Sétima: Deus tem uma solução de dentro
do problema. Conforme o versículo 44, havia uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Toda vez que a Bíblia cita o mar, geralmente se refere a algum obstáculo, alguma luta, alguma dificuldade que você vai ter. O moço do profeta Elias viu a pequena nuvem surgir do meio do mar, ou seja, de dentro do problema surgiu a solução. Da mesma forma, há momentos em que a solução ela vem junto com o problema. No deserto que Agar e Ismael, orientados por Deus, eles encontraram uma fonte. Ou seja, a esposa e o filho de Abraão estavam num deserto. E só olhavam o deserto e não conseguiam enxergar a fonte. Então entenda que muitas vezes, em um problema que você está vivendo, lá naquele lugar, existe uma solução de Deus e um escape para a sua vida. E querido, e o oitavo e penúltimo, não despreze os pequenos sinais. Para muitos era só uma nuvem pequena, incapaz de trazer chuva. Porém Elias entendeu que a pequena nuvem era um sinal de algo grande que estava a caminho. Isso nos ensina que o sinal do mover de Deus não precisa ser grande. O nosso Senhor é grande e isso basta. Então esteja atento aos detalhes. Às vezes a situação muda só um pouquinho para melhor, mas já é um sinal de mudança. As pequenas conquistas também devem ser celebradas. Não espere grandes resultados para celebrar Deus, pois para um bom entendedor, o pequeno sinal vindo da parte de Deus basta para confirmar a vontade dele em nossas vidas. Aleluia. Meu querido, se é para o Senhor pode ser melhor. Se é para Ele pode ser melhor, meu irmão. É para Ele, tudo é para Ele. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé mais uma vez. São 8 lições aqui. Se você pelo menos guardou 4 para você, glória a Deus. E tem mais uma aqui que eu queria falar. Essa aqui é interessante. A chuva era o céu aplaudindo a fidelidade de Elias. Primeiramente no Carmelo, Deus respondeu com fogo a oração de Elias. E agora no mesmo monte, Deus responde com chuva. Deus abriu as comportas do céu e derramou chuva como sinal para confirmar tudo que Elias havia feito em Israel. Ou seja, a chuva era o céu aplaudindo a fidelidade de Elias. Querido, essas lições aqui são lições teóricas. Pipo, se puder, você pode já apagar a luz aqui, por favor. Obrigado. Essas lições aqui que a gente aprendeu um pouquinho, querido, que o Senhor colocou no meu coração, era só para chegar nesse ponto. A gente aprendeu aqui 8 lições teóricas que você pode usar no seu dia a dia. Não despreze os pequenos sinais. A mão de Deus não é a mão do homem. Primeiro ouça, depois veja. Põe a cabeça entre os joelhos. É pequeno, mas existe um potencial em você. Tem situações que exigem mais de você. Não suba sozinho, leva alguém contigo. Deus tem uma solução dentro do problema. Isso são mensagens aqui teóricas, são soluções teóricas. Só que aí tem um porém aqui que me chamou a atenção. Que é o quê? Que é nesse versículo aqui, irmão. O versículo 42. Olha o que fala. Subiu Acabe a comer e a beber. Porque Elias, ele tinha dado a mensagem para Acabe, ó. Sobe, pega as tuas coisas e vai embora, porque vai chover. Ele declarou. Amém? Amém? Ele declara, irmão. E aí ele faz o quê? Acabe e vai embora. Aí ele faz o quê? Coloca o rosto entre os joelhos e ele ora. Aí ele vai para o menino e ele fala assim: e aí? Cadê? Tá chovendo? O menino fala o quê? Ele está vendo que não está chovendo.
Só que existe uma angústia nele, porque ele está orando, irmão. Ué, ele está orando, e para que ele vai no menino? É só ele, se ele está orando aqui, irmão, pensa comigo, ilustra comigo, irmão. Se ele está aqui orando, e ele olha para cima, porque ele não está numa tenda, ele não está numa igreja, ele está lá fora, está no céu. Ele pode simplesmente abrir os olhos e falar, e aí? Olha, não aconteceu nada, mas ele vai no menino. Porque nele talvez gerou alguma dúvida, ele pergunta, e aí? Aconteceu um milagre? Aí o menino fala assim, não aconteceu. E aí ele faz o quê? Ele volta a orar. Aí ele vai pela segunda vez, meu irmão. Ele ora. E aí ele volta. E aí ele fala assim, e aí? Cadê? Tá chovendo? O menino fala o quê? Fala o quê? Fala não. E ele volta de novo. E aí ele faz isso 7 vezes. Sabe onde eu quero chegar, irmão? Deus, ele decretou aqui já uma palavra. Ele declarou, olha, Elias, vai lá e diz a Acabe que eu vou mandar chuva. Deus, ele fala para Elias, vai lá que eu vou mandar chuva. Elias tem confiança, ele vai e ele escuta primeiro, antes de, ele já, pelo ouvido da fé, ele escuta o trovão, brum! Ele escuta o barulho da chuva, o vento passando, não a chuva ainda, mas o vento vindo. Ele escuta, mas nada acontece. Sabe onde eu quero chegar, meu irmão? É que Deus, ele entregou para você uma bênção. Talvez você veio aqui para a igreja e o seu filho, ele vinha para a igreja, e aí simplesmente ele parou de vir. Ou quem está aí me assistindo, o seu filho vinha para a igreja e simplesmente parou de vir. O seu marido vinha para a igreja e simplesmente parou de vir. A sua família vinha para a igreja. Alguns talvez eram aqui ministros do louvor, estavam lá no diaconato, estavam servindo e simplesmente pararam. Sabe por quê, meu irmão? Porque simplesmente você desistiu da nuvem. Simplesmente, meu irmão, você desistiu. E você aí que está me assistindo, você simplesmente parou de acreditar. Você parou de crer que a nuvem, ela iria vir trazer chuva. E simplesmente você parou no caminho. Você desistiu, meu irmão. Simplesmente você desistiu da nuvem. E você foi embora. E você hoje não quer mais. E talvez seu coração está amargurado porque o seu filho não vem mais, porque a sua esposa não vem mais, porque o seu amigo não vem mais. Simplesmente porque você desistiu da nuvem. Você não persistiu, porque Deus, ele ia te dar um milagre. Talvez você, meu irmão, ia insistir, ia chegar ao ponto de receber uma cura. Só que por você ver a realidade da vida, você simplesmente enxergar e não escutar e ter fé e acreditar em que Deus, ele ia te abençoar, você simplesmente perdeu a bênção, perdeu a nuvem, perdeu a cura. Mas essa noite, querido, eu quero te desafiar a você voltar a acreditar na nuvem, a você voltar a acreditar no milagre, a você voltar a acreditar que Deus, ele é fiel. Por quê? Porque lá atrás ele fala para Elias, ó, vai até Acabe que eu vou mandar chuva. Meu irmão, aonde eu quero chegar? Não importa se você ora 3, se você ora 5, se ora 10, se vai orar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Se Deus prometeu que o teu filho, ele está na igreja, porque vai acontecer. Se Deus prometeu que a tua família ia servir a Jesus aqui na igreja, então vai acontecer. Se Deus prometeu para você, é porque vai acontecer. Simplesmente você tem que acreditar na nuvem. Então, meu querido, quero que você feche seus olhos no nome de Jesus. E essa é a minha oração por você. Enquanto estiver rolando aqui o louvor, querido, de uma maneira simplesmente voluntária.
voluntária, é você e Deus, é você e o Senhor. Se você está pedindo um milagre para Ele, se você está vendo que as circunstâncias estão aumentando, e você fala, meu Deus, eu estou orando tanto para o meu filho vir para a igreja e está pior. É porque, querido, se está aumentando o problema, é porque logo, logo ele vai pisar aqui na igreja. Então continua orando. Só que para poder você fazer isso, eu quero te desafiar. Se você está esperando uma cura, se você está esperando um milagre, se é uma porta de emprego, se é algo que Deus colocou no seu coração, se é um empreendimento, se é uma resposta dele e ainda não aconteceu, eu quero te desafiar, meu irmão, a você sair do seu lugar, vir aqui para o altar. Ninguém vai orar por você, é você e Deus, porque a bênção é sua. Deus, Ele fala com você e somente com você. Então, enquanto o louvor estiver aqui ministrando, se essa palavra é para você, saia do seu lugar e venha aqui para o altar se derramar ao Senhor, porque eu tenho certeza absoluta que o milagre, que a nuvem vai chegar, mas somente depende de você.